Boa tarde. Buracos estão levando moradores e motoristas ao desespero em trecho da Avenida Itapetinga, zona norte da capital. IBGE divulga informações básicas sobre os municípios. Comitê gestor cria guia para identificar e combater notícias falsas na internet. Eleições 2018. Amanhã tem debate com os candidatos ao governo na Band. Meu convidado hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Gilberto Jales. O governo estadual quer pressa para usar o dinheiro que resta do FUNFI, Fundo Financeiro da Previdência Estadual. O TCE tem barrado o acesso aos recursos. Quarta-feira, 15 de agosto de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. Os buracos estão levando moradores e motoristas ao desespero em trecho da Avenida Itapetinga, zona norte da capital. O problema é antigo. A reportagem é de Geraldo Jerônimo. Quem passa por esse trecho no final da Avenida Itapetinga, na zona norte de Natal, precisa escolher o buraco que deve cair. O asfalto não existe mais e o caminho está cada vez mais acidentado. Francisco é taxista e diz que sempre passa por esse local que cruza com a Avenida Rio Doce. O taxista diz que esse problema é antigo. Isso aqui faz mais de 10 anos já. Entendeu? A gente passa aqui direto, vendo batida, entendeu? Discussão com o outro, tirando filho do outro. Entendeu? Isso é horrível, é horrível. Esse outro motorista também mora próximo ao trecho e lista os problemas que são causados devido à situação da via. Cheio de lama, não tem sinalização, os carros ficam quebrados, certo? Seja velho, seja novo, os carros batem porque não tem um anel viário aí, que isso aí ainda é obra da Copa. E os transtornos não se limitam apenas aos motoristas. Ana Cristina trabalha em um mercadinho em frente ao trecho esburacado. A comerciante explica que essa parte da avenida sem asfalto, além de sujar as mercadorias, impede que os clientes parem para comprar. A poeira, que a gente tem mercadorias, os clientes reclamam porque tem poeira, a gente tem que sempre estar passando, limpando para poder vender. E isso é muito problema para a gente, realmente fica difícil para quem é comerciante. Essa parte é um ponto bem estratégico, a avenida principal. Eu acho que esse problema já deveria ter sido resolvido já. Em nota, o diretor-geral do DER, Departamento Estadual de Rodagem, o general Frasch, informou que em curto prazo a Avenida Itapetinga estará recebendo reparos. No momento, o órgão afirmou que está aguardando nota de empenho. O IBGE divulgou informações básicas sobre os municípios. Os dados são do ano passado e chamam a atenção dados sobre meio ambiente e a gestão de desastres. Vanessa Camilo tem os detalhes. Todos os 164 municípios do Rio Grande do Norte participaram da pesquisa que tem como objetivo levantar as informações relacionadas à gestão e à estrutura do poder público municipal. Os dados levantados são diferentes eixos temáticos: transportes, meio ambiente, gestão de riscos, e essa pesquisa tem como informante as prefeituras. Elas são as responsáveis por nos prestar informações. Quando se trata de plano de contingência ou prevenção da seca, menos de 10% dos municípios do estado informaram contar com um plano. Ao mesmo tempo, 91% deles informaram ter registro de ocorrência de seca em pelo menos um dos anos entre 2013 e 2016. Nós temos no Brasil 14% dos municípios têm esse plano de prevenção e prevenção para a seca e contingência, e no Rio Grande do Norte nós temos apenas 8%, ou seja, 14 municípios. Isso também pode ser influenciado pelo fato de apenas 21% dos municípios do estado terem área responsável pela gestão do meio ambiente com recursos financeiros próprios, ou seja, não tem uma secretaria de meio ambiente ou algum instituto responsável por fazer a elaboração de políticas públicas voltadas para a gestão do meio ambiente. A mesma pesquisa do IBGE também identificou que quando se trata da presença de unidades do Corpo de Bombeiros nos municípios, o percentual aqui do Rio Grande do Norte é o segundo menor do país.
ficando atrás apenas do estado do Piauí. Apenas 4 municípios aqui do estado afirmaram ter unidades do Corpo de Bombeiros em seu território. A pesquisa está disponível para consulta pública no site do IBGE e serve, sobretudo, para que os gestores planejem as suas ações. O grande resultado da pesquisa é justamente fomentar a alteração nas políticas públicas. Futuramente, nós podemos ter um Estado em maior condição de lidar com esse problema que já vem de décadas e nós temos condições de enfrentá-lo de melhor forma. Por falar em dados, o presidente Michel Temer sancionou a lei que define regras para a segurança de dados pessoais na internet. Com as mudanças, as empresas serão obrigadas a dizer como usam, guardam e transferem informações dos usuários. A reportagem é de Marina Machado. CPF, RG, número do cartão de crédito, endereço, sexo, data de nascimento e telefone. Para onde vai toda essa informação? E se eu não quiser fornecer todos esses dados? O RG, CPF, eu não gosto de passar esse tipo de documentação. Na correria a gente acaba preenchendo e não pensa para onde que vai. Mas depois a gente acaba recebendo uns e-mails com seus dados e fala onde que arranjaram isso, né? Para dar aos cidadãos maior controle sobre as suas informações pessoais e maior segurança jurídica para as empresas, foi sancionada nesta terça-feira a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Com as novas regras, empresas públicas e privadas que coletam informações de seus clientes serão obrigadas a dizer de forma clara como processam e protegem esses dados. Os cidadãos também poderão pedir a portabilidade dos conteúdos cadastrados. O único ponto vetado da proposta foi a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão que iria fiscalizar as normas. Como ele depende de orçamento próprio, o presidente Michel Temer disse que vai enviar ao Congresso um projeto para definir como esse controle será feito. A mudança no Brasil segue uma tendência internacional. Em maio, uma legislação similar passou a valer na União Europeia. Esta advogada, que ajudou a formular a lei, dá um exemplo de como essas normas vão mudar a rotina da população e das empresas. O seu CPF é necessário, a sua foto é necessária para criar um ambiente de segurança, o prédio vai continuar podendo fazer isso, mas ele vai ter que te explicar em que condições esses dados vão ser utilizados, ele vai ter que te dizer se esses dados vão ser, por exemplo, fornecidos para a polícia ou não, para as empresas que estão estabelecidas no prédio ou não. Então, o que o cidadão vai ter agora é mais poder de informação e de controle sobre os seus dados. A lei só entrará em vigor daqui a 1 ano e meio, para que as empresas tenham tempo de adaptar as tecnologias e esclarecer contratos de serviços, que possuem linguagem difícil e por isso não são lidos por muitas pessoas. Cláudio trabalha em uma instituição que centraliza cadastros de investidores. Ele afirma que os dados dos clientes, essenciais para as transações bancárias, são criptografados para garantir a segurança. Nós não permitimos e não fazemos qualquer comercialização dessas informações. Elas estão na nossa base de dados, que não permite que qualquer hacker ou qualquer intruso invada nossos dados. Então isso é fundamental. Veja a seguir, o Comitê Gestor cria guia para identificar e combater notícias falsas na internet. Pais e alunos de escola em Natal se arriscam em avenida sem sinalização. O RN acontece e volta em instantes. O Comitê Gestor cria guia para identificar e combater notícias falsas na internet. Com a proximidade das eleições, o alerta de fake news está ligado em nível máximo. Veja na reportagem de Olívia Freitas. Poucas coisas são tão valiosas quanto informação. Ela determina o nosso jeito de pensar, de agir, votar. Agora imagina só o perigo de apostar todas as fichas em algo que não aconteceu, ou pelo menos não daquela forma. Eu recebi uma do acidente que houve lá na Uzi Minas, né? Então, veio uma notícia que 27 pessoas tinham falecido. Na verdade, nenhuma faleceu. Teve sim ferimentos, mas nenhuma morte. São as fake news, notícias falsas, ou que até usam informações reais, mas fora do contexto.
na medida certa para enganar os mais desavisados. Não é de hoje que os boatos e as notícias falsas circulam por aí. No entanto, agora com a internet e as redes sociais, tudo isso ganha outros contornos. A velocidade e a quantidade de informações são muito maiores. É preciso cuidado, principalmente agora, perto de uma eleição. É quando uma quantidade enorme de dados passa a circular. Uma arma perigosa, capaz de influenciar a escolha de muita gente. Acabam vendo alguma coisa na internet, divulgam aquilo sem saber se o candidato falou aquilo mesmo ou não. Então chega muita coisa assim. O candidato falou que vai parar de colocar ônibus na rua. Eles mandam no WhatsApp para ver se você não vota naquele candidato porque eles não gostam. E como fazer para não cair nessa? O Comitê Gestor da Internet no Brasil lançou um guia para ajudar nesse processo. Primeiro, desconfie de títulos bombásticos e alarmantes. Muita gente acaba lendo só o enunciado das notícias e já acaba passando aquilo para os outros como se fosse verdade. Verifique de onde vem essa informação, se a fonte é confiável. Achou estranho ou ficou na dúvida? Então não compartilha não. E se perceber o erro, não se cale. O guia pode ser acessado no site do comitê. A pessoa pode até ter ouvido a vida inteira que tomar leite com manga é uma coisa muito perigosa, mas não é verdade. Se ela for atrás de uma informação, se ela for atrás das fontes que permitem ela entender uma proposta, uma política pública, ela pode ter um juízo melhor e isso aumenta a qualidade da decisão dela e, portanto, aumenta a qualidade da democracia. Parta de um princípio. Você gosta de ser enganado? Eu não. Então não se engane. Tem essa história de me engana que eu gosto. Parta desse princípio que você já dá uma colaboração muito grande nessa questão de estar compartilhando notícia falsa. Pais e alunos de escola na Zona Norte de Natal se arriscam em avenidas sem sinalização. Quem frequenta o colégio já presenciou atropelamentos. Faltam lombadas e faixa de pedestres. Veja da reportagem de Geraldo Jerônimo. Há 8 anos, desde que a Escola Municipal Professor Laércio Fernandes foi criada no loteamento Vale Dourado, na Zona Norte de Natal, pais e alunos enfrentam um desafio diário para atravessar a avenida que cruza o colégio. Francisca é professora e diz que o problema é antigo e o risco de acidente é alto. A gente fica esperando que os motoristas tenham bom senso, porque não temos sinalização, que parem para as crianças atravessarem. Sem contar que nós já tivemos aqui vários acidentes com alunos. E graças a Deus não teve vítima fatal, mas tivemos vários acidentes. Para a professora, como a maioria dos motoristas não respeitam a travessia dos alunos, o ideal seria a construção de lombadas e faixa de pedestres. Pedido já feito à prefeitura por meio de ofícios. As 2 lombadas, para amortecer a velocidade e a faixa de pedestre na frente da escola. Aí eu acho que daria certo. Gustavo é aluno e diz que já presenciou um atropelamento em frente ao colégio. O ônibus vinha, aí o menino, na hora que vinha passando, ele bateu. Aí ele quebrou as 2 pernas. O maior medo de Vanusa, mãe de um aluno da escola Laércio Fernandes, é ver o filho ser mais uma vítima de um possível acidente. Como meu mãe, aí eu peço, que faça uma lombada, que é para os filhos da gente ter mais segurança. Eleições 2018. Olha, falta apenas um dia para o primeiro debate com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte. E essa primazia da Band Natal, que tem a tradição de realizar os primeiros debates. Semana passada, o debate com os candidatos a presidente da República. Amanhã, a partir das 22 horas, teremos o debate com os 8 candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Todos confirmados. E eu conto com sua participação, com sua audiência. Amanhã, 10 da noite, teremos o primeiro debate com os candidatos ao governo. Não perca, você está convidado, hein? Veja a seguir minha entrevista com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Gilberto Jales. O governo estadual quer pressa para usar o dinheiro que resta do FUNFI, Fundo Financeiro da Previdência Estadual. O TCE tem barrado acesso aos recursos. Aguarde só um instante.
O governo estadual tem pressa para usar os recursos que restam do FUNFIR, Fundo Financeiro da Previdência Estadual. São cerca de 260 bilhões de reais, só que decisões anteriores do Tribunal de Contas do Estado barraram o saque governamental. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Gilberto Jales, está aqui com a gente para tratar deste e de outros assuntos sobre a gestão pública do Rio Grande do Norte. Boa tarde, doutor Gilberto. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectadores. Em que pé está essa questão do FUNFIR e qual foi o entendimento do Tribunal de Contas? Olha, desde o início, o entendimento do Tribunal de Contas foi no sentido de que a segregação dos fundos era o melhor caminho para a Previdência Estadual e os fundos foram unificados, permitindo então o fluxo de recursos do antigo Fundo Previdenciário para o Fundo Financeiro e daí ao pagamento de servidores, notadamente dos inativos, né? Embora algumas decisões do próprio tribunal no sentido de que se observasse a lei no primeiro momento, que a lei permitia esses saques até abril de 2015, posteriormente a lei estendeu esse prazo e as decisões do tribunal, as últimas, que foi no sentido dos recursos que estavam aplicados, era de que o governo não pudesse usá-los, até porque havia um risco iminente de prejuízo ao retirar esse dinheiro dessas aplicações. Essa decisão em sede cautelar, depois houve ajuizamento por parte do Estado e atualmente há permissão em função não da decisão do tribunal, mas em função da decisão que houve posteriormente do Tribunal de Justiça e está, na realidade, atualmente nesse pé. À medida que esses recursos estão sendo liberados das aplicações, o governo está fazendo a utilização em virtude exatamente de que hoje você não tem mais no estado do Rio Grande do Norte o fundo previdenciário. Você tem o fundo financeiro, ou seja, houve a fusão dos dois fundos. Foi feito em 2015, aliás, em 2005, com a segregação dos valores e naquela época houve o cuidado de que se proteger gerações futuras, ou seja, todos os recursos dos servidores ingressados a partir daquele momento no Estado fosse para um fundo de capitalização, um regime de capitalização, e você tinha um horizonte aí de no mínimo 30 anos para capitalizar esse recurso e garantir os proventos desses servidores. Mas isso acabou? Acabou esse recurso. Hoje praticamente você tem um fluxo de caixa contínuo. O recurso do aporte, ele entra no fundo, como o fundo não tem esse viés de capitalização, imediatamente esse recurso vai para o pagamento dos inativos, em face, obviamente, do déficit que existe hoje na Previdência. Com esses últimos saques, né, o fundo fica praticamente zerado. Qual é o entendimento do tribunal diante deste quadro? Olha, a situação é bastante delicada da Previdência. É óbvio que isso não é uma situação somente do Rio Grande do Norte e outros estados como o Rio de Janeiro, Minas e até a própria Previdência. Nós entendemos que há necessidade de ser feito algo com relação a uma espécie de reforma da Previdência para garantir aos servidores, principalmente dar uma garantia no futuro. O que acontece no momento, de ordem prática, de hoje aqui, com a fusão dos fundos, o recurso que estava lá foi utilizado e agora todo o déficit previdenciário precisa ser coberto com o Tesouro agora e no futuro, ou seja, agora e sempre. Nós tínhamos os cálculos atuariais do Estado demonstravam que aí por volta de 2026, por aí, essa linha de déficit começava a cair e aí por volta de 2030 esse déficit sanava porque era quando a maioria dos servidores atuais inativos tinham saído, obviamente, do sistema e os que estivessem ingressando seriam cobertados pelo fundo previdenciário. É um quadro tenebroso, né? Eu queria um comentário do senhor também sobre a questão dos royalties. O governo também quer antecipar royalties
do ano que vem para ter mais recursos aí. Qual foi a decisão do tribunal? A decisão do tribunal foi no sentido, fica bem claro, o Tribunal de Contas do Estado não legisla, né? A gente observa, obviamente, o entendimento da legislação. E eu, como presidente, não votei, isso foi uma decisão unânime do plenário, no sentido de que, para esta finalidade, porque a lei é muito clara, há uma resolução do Senado, que é o que disciplina as operações de crédito, e há uma resolução explícita na interpretação do tribunal de que há uma resolução que impede para o uso que obviamente estava colocado. Era o uso que estava colocado? Na realidade, seria colocar esse recurso, vir para o fundo e fazer o pagamento. Pagar inativo. Como o Estado, a resolução do Senado, ela diz que esse tipo de operação ela pode ser feita para cobrir o custo de pagamento de dívidas com a União, né, ou para a capitalização do fundo previdenciário. Como o Estado não tem mais um fundo previdenciário, a interpretação em sede cautelar, bem verdade, não há um julgamento de mérito ainda, foi nesse sentido. Eu queria agora que o senhor fizesse um comentário. Recentemente o senhor lançou o Índice de Efetividade da Gestão Estadual, muito semelhante àquele dos municípios, né? Tem uma semelhança muito grande. Isso, rapidamente, eu ia dizer que é um novo viés do controle externo, né? O controle externo, durante muitos anos, e os tribunais de contas, de uma maneira geral, ficaram meio que correndo atrás de prejuízo. E agora há um viés mundial, e no Brasil notadamente, com um certo atraso, mas está cheio de que os tribunais colocam o olho na efetividade da gestão. Não adianta você olhar só o normativo, o formalismo, se o cidadão não está sentindo a presença do Estado. Está lá, está muito bonito, está aplicando os 25% na educação, mas que qualidade é essa educação? Melhorou a educação? Melhorou, não melhorou? Educação? E esse índice, ele visa exatamente aferir e acaba sendo um grande instrumento para o planejamento do próprio ente jurisdicionado, seja o Estado, no caso do IEGE, ou os municípios, para que tenha um diagnóstico visto por alguém de fora, no caso pelo controle externo, de como está a efetividade da governança pública, dos processos administrativos, se esses processos administrativos estão sendo capazes de responder às demandas da sociedade. E como é que o índice vai funcionar? Tem que ter o interesse, no caso do gestor, né? Dos responsáveis, no caso do governo do Estado, por exemplo, dos seus secretários, né? Isso, exatamente. Para tanto, nós, inclusive, fizemos uma reunião com a presença dos secretários envolvidos. No caso do IEGE, ele envolve planejamento, educação, saúde, segurança pública, meio ambiente, basicamente essas áreas, e a área fiscal também, que é o grande problema do Brasil, é o desequilíbrio fiscal. E é colocado um questionário, esse questionário é respondido pelo gestor, obviamente, e a partir dessa visão e de uma metodologia que foi desenvolvida a princípio no Tribunal de Contas de São Paulo, depois pelo Instituto Rui Barbosa e está sendo inclusive aprimorado, e nós colocamos isso para os gestores. Obviamente que cada estado do Brasil tem legislação própria e tem a necessidade de algumas adequações. Isso está sendo feito nesse primeiro momento até como um piloto, para que se afira esses números. Esses questionários, eles são transformados metodologicamente numa escala numérica e se devolve ao gestor dizendo, olha, na saúde, nesse índice aqui você tem boa efetividade, tem média efetividade, tem excelente efetividade, e na hora que o gestor vai planejar, seja no PPA, na LDO, na LOA, já leva em conta esses dados, leva em conta isso, eu preciso de carregar mais recursos, mais atenção às áreas que efetivamente... Esse índice foi lançado para os municípios há um tempo atrás, e eu lhe pergunto, como é que a coisa está funcionando? Tem ajudado os prefeitos, os gestores municipais? Tem ajudado, Diógenes, para você ter ideia, no caso dos municípios é o terceiro ano. No Rio Grande do Norte, nós temos a adesão de 100% dos municípios. No primeiro ano não era obrigatório, então
nós tivemos uma adesão já muito boa, cerca de 157 municípios dos 167. Quase total. Todos, né? E atualmente todos os municípios. Em 2017, o tribunal aferiu em loco, numa primeira experiência, 37 municípios. Nós recebemos os questionários e fomos aferir em loco. E esse ano, 2018, nós estamos concluindo a aferição em loco de todos os municípios, indo, pegando o questionário, visitando pelo menos uma unidade de saúde, visitando pelo menos uma escola e conversando com os gestores das pastas para ter uma ideia se aquelas respostas correspondem. Isso acaba evitando alguns problemas futuros, né? No encerramento de gestão, na prestação de contas ao próprio tribunal. Né? Exatamente. Então, isso, além dessa resposta, desse grande diagnóstico que é dado, a gente pensa que também vai gerar, de certa forma, uma competição saudável, à medida que, por exemplo, no IEGM nós já divulgamos, e vamos divulgar no final do ano, um mapa. Todo mundo quer estar no verdinho, todo mundo quer estar na alta afetividade. Quer estar bem, né? Quer estar bem. Isso é importante, e é importante também para que o gestor, para que o controle social funcione, né? A população tenha conhecimento desses dados, né? Essa efetividade. E, pra você ter ideia, a gente sempre imagina que o recurso financeiro resolve todos os problemas. E o próprio IEGM, que já está disponível no site do tribunal, mostra que muitas vezes municípios pequenos, com pequena arrecadação, com índice 0,6 do Fundo de Participação, tem muitas vezes um índice de efetividade maior do que municípios grandes. Então, a efetividade não está ligada proporcionalmente ou diretamente à questão apenas financeira. Isso é boa gestão, em muitos casos, né? Exatamente. E a gente precisa apontar mais os bons exemplos. Isso, né? Exatamente. E eu queria, nesse momento final da entrevista, tratar de eleições. Isso é um momento importante em todo o país. Inclusive, os rumos do país, do próprio Estado, vão ser definidos no dia 7 de outubro, na eleição. Qual é a contribuição do tribunal neste momento, doutor Jales? Olha, hoje o tribunal tem uma série de trabalhos importantes que estão disponíveis, são dados públicos, e eu acho que é salutar que todos os candidatos, os gestores, os que vão para qualquer cargo eletivo, se apoderem desses dados. Acho que é importante para ter conhecimento, para elevar o nível do debate, com números, né, que o tribunal dispõe. Muitas vezes, por exemplo, as auditorias operacionais, as auditorias coordenadas que nós temos feito são muitas, na área de hospitalar, na área de educação, na área de segurança, na área de convênios com a União, de turismo. São dados disponíveis que eu acho que são importantes para o gestor, alguém que se propõe a contribuir com o desenvolvimento do Estado. Temos 8 deles aí se propondo, né? E só na esfera executiva, e mais na esfera legislativa também, né? E também é papel legal do tribunal, e uma imposição legal, que o tribunal encaminha a lista dos inelegíveis, né? Não exatamente dos inelegíveis, mas a lista daqueles que tiveram contas reprovadas. Que acaba provocando a inelegibilidade. Que a inelegibilidade, baseada nisso, e na lei da ficha limpa, aí a Justiça Eleitoral emite lá o seu juízo. E essa lista das contas desaprovadas vai pesar muito nesse momento de análise dos registros, propriamente dos registros, né? E algumas candidaturas podem ser impugnadas, né, doutor Jales? E você veja a importância disso. Nós recebemos a visita da Procuradora-Geral Eleitoral do Estado, né? E com o Ministério Público de Contas, fizeram recomendações de como essa lista tinha ido. Nós temos, com relação aos gestores municipais, aquela decisão do Supremo que fala sobre a questão de contas de governo, contas de gestão. Essa lista foi encaminhada com todas as observações para o Ministério Público Eleitoral e para o Tribunal Regional Eleitoral. E o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, ele de certa forma, inova junto com poucos tribunais do Brasil, em que essa lista permanece o tempo inteiro, independente de época de eleição, disponível no seu site. Um processo de transparência que qualquer pessoa pode consultar. Só por curiosidade, quantos
gestores? Olha, o senhor tem... porque nós temos hoje essa situação dos prefeitos que tiveram contas de gestão e que essa decisão, em função da decisão do Supremo, eles foram contas desaprovadas, mas com uma observação, que diz lá, esse caso se enquadra na decisão tal do Mas Supremo. quantos estão passíveis de inelegibilidade? São mais de 1.000 gestores ao todos com contas desaprovadas no Estado. 1.000, né? Nós acreditamos que desse grande montante, dependendo da interpretação que a Justiça Eleitoral fizer dessa situação do Supremo, a grande maioria, principalmente dos gestores municipais, não se enquadrarão. O atual governo teve as contas desaprovadas em 2016 por unanimidade, foi até uma decisão histórica do Tribunal de Contas do Estado. Mas, em análise do plenário da Assembleia, essas contas foram aprovadas e o relatório do TCE foi derrubado. Isso desestimula os conselheiros? Não, de forma nenhuma. Olha, é boa a sua pergunta, é importantíssima, porque a gente precisa colocar o seguinte. A Constituição Federal, ela coloca muito bem o papel de cada um e disciplina muito bem o que é conta de governo, o que é conta de gestão, né? Você verificar lá, a quem cabe o julgamento de contas de governo? Ao Legislativo. Certo. Né? Isso chamou muita atenção, porque foi no caso do governo do Estado, né? O atual gestão, né? Mas no caso, por exemplo, com relação aos municípios, isso é muito, digamos, cotidiano, corriqueiro no tribunal. E as câmaras municipais, nós tivemos casos, por exemplo, de contas de municípios aqui que foram o parecer pela aprovação e a Câmara reprovou e vice-versa. Então, nesse caso especificamente, o julgamento é do Legislativo. Veja como a Constituição é inteligente. A quem cabe formatar o orçamento do Estado? Ao povo do Estado, representado pelos deputados, que são os legítimos representantes e fazem muito bem o seu papel. Que, ao final, cabe a eles julgar se a execução daquele orçamento foi de acordo com o que estava planejado. Mas o senhor cabe ao tribunal emitir um parecer técnico, eminentemente técnico, para basear, a partir desse parecer, basear o julgamento do gestor. Mas a mensagem que fica para a população é que a análise política se sobrepôs à análise técnica. Né? Mas veja como eu volto a dizer, a Constituição é inteligente. Coube aos representantes do povo a decisão final, o veredito final. Então, em tese, foi o povo do Rio Grande do Norte que aprovou o orçamento e que fez o julgamento das contas. Então, vocês não se sentem melindrados de forma nenhuma, diante de uma decisão política da Assembleia Legislativa? Porque esse é o papel. Diferentemente de contas de gestão, em que o prefeito, ou seja, quem for, é ordenador de despesa, assina o cheque, assina a ordem de pagamento, dispensa a licitação. Nesse caso, a Constituição diz, cabe ao tribunal julgar. Onde cabe ao tribunal julgar, ele julga e imputa a sanção. Análise final da Assembleia, do plenário da Assembleia. No caso das contas de governo. No caso das contas de gestão, o parecer finalístico é do próprio tribunal. Isso aí. Eu queria agradecer a presença com a gente do presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Gilberto Jales. Obrigado. Nós que agradecemos o espaço. É isso aí. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Lembrando a você que amanhã tem debate da Band com os candidatos ao governo do Estado, hein? Na sequência, Boa Tarde, Cidadão. Veja a reprise do nosso programa no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.